sendo inspirado pelo Espírito Santo a lançar o alicerce dela e edificá-la para a Santíssima Fé. Igreja essa organizada e estabelecida no ano de 1830 de Vosso Senhor, no quarto mês e no sexto dia do mês, que é chamado abril. Foi exatamente neste dia, 6 de abril de 1830, Joseph Smith Oliver Cowdery e alguns membros da família Smith se reuniram na casa de Peter Whitmer, Sr., em Fayette, condado de Seneca, Nova York. Depois de devidos hinos e orações, as revelações referentes à organização da igreja foram lidas para as pessoas ali reunidas. Essas revelações estabeleceram a ordem do sacerdócio e os deveres dos líderes da igreja. Foi com base neste padrão que a igreja foi organizada. De acordo com o mandamento recebido anteriormente, o profeta Joseph dirigiu-se aos irmãos presentes para saber se eles aceitariam ele próprio e Oliver Cowdery como seus mestres nas coisas do reino de Deus. E se estivessem dispostos, eles deveriam começar a organizar a igreja de acordo com o mandamento do Senhor. Todos se manifestaram a favor disso por voto unânime. E assim, o padrão foi estabelecido para nós desde o princípio. E todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé. Pois todas as coisas recebereis pela fé. Um sentimento especial toma todo o meu ser ao ver as mãos erguidas em ângulos retos para apoiar a liderança da igreja. Hoje, 2 novos membros do Quórum dos 12 Apóstolos foram apoiados pelos membros da igreja aqui no Centro de Conferências, e pela televisão, internet e por transmissão via satélite para quase todos os cantos da Terra. Elder Dieter F. Uthor e Elder David E. Bednar, vocês foram apoiados para receber. Agora, vocês foram chamados para preencher as vagas deixadas pelo falecimento de Elder David B. Haid e Elder Neil A. Maxwell. Como membros do Quórum dos 12 Apóstolos, dou-lhes as boas-vindas de braços abertos ao se tornarem parte do chamado sagrado que temos. Evidentemente, sentimos saudades do Elder Haid e do Elder Maxwell. O Elder Haid sentou-se ao meu lado nestas conferências nos últimos 28 anos. O Elder Maxwell sentou-se ao lado dele por muitos anos. Quisera ter o espírito entusiástico do Elder Haid, ou o poder da palavra do Elder Maxwell, para expressar meus sentimentos em relação ao longo convívio que tivemos com esses dois grandes líderes. Eles acrescentaram tanto à minha vida. Que imensa falta sinto de sua companhia. Temos uma rica tradição do trabalho nos 12, ao viajarmos por todo o mundo proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, foi num domingo, no dia 4 de junho de 1837, que o profeta Joseph Smith aproximou-se de Heber C. Kimball no templo de Kirtland e sussurrou-lhe: Irmão Heber, o Espírito do Senhor sussurrou-me dizendo que meu servo Heber vá para a Inglaterra e proclame meu Evangelho e abra a porta da salvação para aquela nação. O relato da ocasião em que Heber C. Kimball e Brigham Young partiram de seus respectivos lares para a Inglaterra, sem dúvida, demonstra o sacrifício de que eles estavam dispostos a fazer pelo chamado que receberam. Lemos este relato. The account of Heber C. Kimball and Brigham Young leaving their homes for England certainly shows the sacrifice they were willing to make for the callings they received. The account reads, 14 de setembro de 1839, o presidente Brigham Young saiu de sua casa em Montrose, rumo à sua missão na Inglaterra. Ele estava tão enfermo que não conseguia chegar sem ajuda até o rio do Mississippi, que ficava a 150 metros.
Depois de cruzar o rio, ele montou em seu cavalo e seguiu atrás de Israel Barlow até a minha casa, onde permaneceu enfermo até o dia 18. Ele tinha deixado a mulher doente com um bebê de apenas 3 semanas de idade, e todos os seus outros filhos também estavam doentes e não podiam cuidar uns dos outros. Nenhum deles conseguiu ir até o poço para pegar um pouco de água. E não tinham nada para vestir, senão a própria roupa do corpo, porque os ataques das multidões enfurecidas tinham levado tudo quanto possuíam. No dia 17, irmã Mary Ann Young conseguiu que um rapaz a trouxesse de carroção até minha casa, para que pudesse cuidar e consolar o irmão Brigham. A família de Heber C. Kimball também estava doente. Charles Hubbard enviou seu filho com uma parelha e um carroção para ajudá-los no caminho. O elder Kimball escreveu: pareceu-me que minhas entranhas iriam derreter ao deixar minha família naquelas condições, quase à beira da morte. Senti que não conseguiria suportar. Pedi ao cocheiro que parasse e disse ao irmão Brigham: isto é muito difícil, não é? Vamos erguer-nos e animá-los. Levantamo-nos, agitamos 3 vezes o chapéu acima da cabeça e gritamos: Urra, urra para Israel! A irmã Young e a irmã Kimball apareceram junto à porta e acenaram em despedida, o que deu Brigham e Brother Heber um grande consolo. Então, eles seguiram adiante, sem bolsa ou alforje, rumo à Inglaterra. O guia do estudo define o termo apóstolo da seguinte maneira: apóstolo significa enviado. O apóstolo é uma testemunha especial de Jesus Cristo em todo o mundo, para testificar sua divindade, da sua ressurreição dos mortos. 12 homens com esse alto encargo constituem um conselho administrativo na obra do ministério. Hoje, 12 homens como esse mesmo chamado e ordenação divina constituem o quórum dos 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje em dia, um apóstolo continua sendo um enviado. As condições que enfrentamos são diferentes das aqueles antigos tempos, irmãos enfrentaram em sua jornada para cumprir sua designação. Nossos meios de transportes para todos os cantos da terra são muito diferentes. Contudo, nossa designação continua a mesma que foi dada pelo Salvador, ao instruir os 12, que ele chamou dizendo: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para vocês 2 novos irmãos, posso prometer-lhes que terão um novo entendimento do que significa pertencer a um quórum. Quisera que o sentimento e respeito que temos por nosso conselho pudesse ser transmitido a todos os quórums da igreja. Gostaria que vocês, quórums, diáconos, mestres, sacerdotes, élderes e sumos sacerdotes, prestassem agora atenção e ouvissem o que eu creio ser uma das maiores bênçãos que o homem pode receber por ser um portador do sacerdócio. Essa bênção especial é pertencer a um quórum do sacerdócio. O presidente Stephen L. Richards, há muitos anos, deu-nos este maravilhoso conselho sobre o governo da igreja. Esta foi a sua declaração. A característica básica do governo da igreja é o governo por meio de conselho. Vejo a sabedoria de Deus, na criação de conselhos para governar o seu reino. No espírito sob o qual trabalhamos, homens podem reunir-se com pontos de vistas aparentemente divergentes e uma formação muito diversa, e sob a influência desse espírito, ao se aconselharem mutuamente, chegar a um acordo. Não hesitam em assegurar-lhes que, se vocês se reunirem em conselho como é esperado, Deus lhes dará soluções aos problemas que estão enfrentando. E quais são os grandes benefícios que vocês desfrutam por pertencerem a um quórum? Citando novamente Stephen L. Richards, disse ele: um quórum são 3 coisas. Em primeiro lugar, é uma sala de aula. Em segundo lugar, uma fraternidade. E terceiro, uma unidade de serviço. Vejo essa característica expressamente manifestada nas funções do quórum dos 12 apóstolos. Somos uma sala de aula ao estudarmos juntos as doutrinas do reino.
Podemos imaginar que experiência especial seria estar em uma reunião do quórum e ouvir as doutrinas do Evangelho serem ensinadas pelos elders Ezra Taft Benson, Mark E. Peterson, Lee Grant Richards, Howard W. Hunter, Bruce R. McConkie e Dave B. Haid e Neil A. Maxwell? Vocês devem ter percebido que mencionei apenas aqueles que já terminaram seu ministério terreno, para não dar preferência a qualquer um dos nossos apóstolos atuais. Vocês podem ter essa mesma bênção em seus respectivos quórums. A palavra dos apóstolos antigos e atuais estão nas Escrituras, nos discursos da conferência, nas revistas da igreja, devocionais, etc. Elas estão à sua disposição para levar o poder da doutrina do reino para a sala de aula de seu quórum. Façam de seu quórum uma sala de aula para aumentar o seu conhecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Em nosso quórum existe uma irmandade peculiar. Estamos ali para elevar, inspirar e abençoar uns aos outros com o espírito do nosso chamado. Quando alguém está sobrecarregado, há outros 11 ansiosos para ajudar e erguer e dividir essa carga. Às vezes, regozijamo-nos com o sentimento de realização. Choramos juntos nos momentos de dor. Nunca nos sentimos enfrentando sozinhos um problema. Há sempre conselho, apoio, ajuda e incentivo dos membros do nosso quórum. No livro Priesthood and Church Government, extraímos essa declaração da irmandade que deve existir nos quórums do sacerdócio. O sacerdócio é uma grande irmandade reunida pelas leis eternas e imutáveis que constituem a estrutura do Evangelho. O sentimento de irmandade deve permear o quórum. A principal preocupação de um quórum deve ser ajudar todos os membros que tenham necessidades materiais, mentais ou espirituais. O espírito de irmandade deve ser a força que dirige todos os planos e ações do quórum. Esse espírito for cultivado com sabedoria e persistência, nenhuma outra organização será mais atrativa para o homem que possui o sacerdócio. Incentivamos cada quórum do sacerdócio na igreja a desenvolver esta irmandade. Por fim, o único propósito do nosso quórum é prestar serviço. Talvez o nosso profundo sentimento em relação a essa responsabilidade possa ser expresso nesta epístola com data de 26 de outubro de 1886, de Wilford Woodruff, que servia na época como presidente do Conselho dos 12 Apóstolos. Digo aos apóstolos, nossa responsabilidade é muito grande. Que tipo de homens deveremos ser? Toda a terra está amadurecendo em iniquidade, e a Sião de Deus deve estar preparada para a vinda do noivo. Devemos humilhar-nos perante o Senhor e estar em condição de ficarmos plenos no espírito de nosso chamado, no Espírito Santo e das revelações de Jesus Cristo, para que conheçamos a mente e a vontade de Deus a nosso respeito e estejamos preparados para magnificar nosso chamado, levar a efeito a retidão e ser valentes no testemunho de Jesus Cristo até o fim. Nunca houve uma época em que o trabalho de Deus exigisse um testemunho e um trabalho mais fiel dos apóstolos e elders do que em nossos dias. Façam de cada um de seus quórums uma grande organização de serviço para benefício de toda a humanidade. E agora um aviso. Portanto, agora todo homem aprenda o seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda a diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer, e o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado não será considerado digno de permanecer. Também digo aos 2 irmãos que se uniram a nós em nosso quórum e a todos vocês, irmãos, que pertencem ao quórum do sacerdócio de Deus, que Deus abençoe a cada um de nós no serviço de nosso chamado. Que nossa fé seja fortalecida ao servirmos em retidão, cumprindo fielmente os mandamentos. Que nosso testemunho se torne cada vez mais forte ao procurar encontrar a fonte da verdade eterna. Que a irmandade que existe em nosso quórum nos sirva de consolo, força e segurança ao prosseguirmos desta fase de nossa existência mortal.
que a alegria do serviço do Evangelho sempre esteja em nosso coração ao seguirmos adiante para cumprir nossos deveres e responsabilidades como servos do nosso Pai que está no reino celestial. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.